No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre uma mulher que protagonizou um dos capítulos mais ilustres da história da monarquia inglesa, a Rainha Elizabeth I. Mas, até chegar ao trono, teve uma vida repleta de desafios e obstáculos desde o seu nascimento, quando foi rejeitada por ser uma menina. Se tivesse sido um menino, a história teria sido completamente diferente. No entanto, sua condição de ser mulher provocou eventos trágicos, como o assassinato de sua mãe por decapitação, em um complô para eliminar a rainha, deixando o caminho livre para que seu pai pudesse se casar com outra. Além disso, ele a repudiou e a declarou bastarda quando ela tinha apenas 3 anos de idade. A partir desse momento, Elizabeth teve que enfrentar uma série de adversidades, incluindo violações, abusos e até mesmo períodos na prisão. Apesar de tudo isso, ela se manteve resiliente e determinada, sem dúvida uma autêntica sobrevivente. Mas antes, peço que se você ainda não estiver inscrito, inscreva-se para ajudar o nosso canal a crescer. Assim eu posso continuar trazendo mais histórias tão fascinantes como essa. E se você acabou de chegar e já está gostando, seja bem-vindo. Dê um like ao vídeo e comente o que você achou dessa história. Você também pode me seguir nas minhas redes sociais ou fazer uma visitinha no meu blog. Você também pode me ajudar através do Apoia-se. O link está na descrição desse vídeo. Agradeço de coração a todos vocês que me seguem e curtem os meus vídeos. Elizabeth Tudor veio ao mundo em 7 de setembro de 1533, no Palácio de Placentia, em Greenwich. Seu nome foi escolhido como uma homenagem às suas 2 avós, Elizabeth de York e Elizabeth Howard. Como filha do rei Henrique VIII da Inglaterra e da rainha Ana Bolena, sua 2ª esposa, ela era a 2ª filha do rei a sobreviver à infância. Desde o seu nascimento, Elizabeth ocupou a posição de herdeira presuntiva do trono inglês. A sua meia-irmã Maria havia sido destituída do status de herdeira legítima quando o rei anulou seu casamento com a sua primeira esposa, Catarina de Aragão, para se casar com Ana Bolena e garantir um herdeiro masculino, assegurando assim a continuidade da dinastia da Casa Tudor. Mas a decepção de ter nascido uma menina, quando todo o reino se preparava para celebrar a chegada de um menino, foi muito grande. Ana Bolena, a sua mãe, havia prometido ao rei um filho, tudo o que o rei mais desejava, pois ele já havia perdido as esperanças de ter esse herdeiro com a sua primeira esposa, Catarina de Aragão. Mas esse filho tinha que nascer legítimo de um casamento abençoado por Deus. E para que o rei pudesse se livrar de sua primeira esposa, lutou 7 anos tentando conseguir um divórcio legal de Catarina de Aragão pela Igreja de Roma, mas não conseguiu. Então, o que ele fez foi romper com a Igreja de Roma e tornou-se o cabeça da Igreja da Inglaterra. Anulou o casamento com sua anterior esposa e se casou com Ana Bolena, que já estava grávida de 6 meses do seu esperado herdeiro. Assim era Henrique VIII, o pai de Elizabeth, e não é de estranhar que depois de anos de esforços e promessa, até os astrólogos haviam pressagiado que Ana estava grávida de um menino, ele tenha se sentido totalmente decepcionado com o nascimento de uma menina. Mesmo assim, celebraram o nascimento de Elizabeth, não antes de modificar todas as cartas do anúncio do seu natalício de príncipe para princesa. Aos 3 meses de idade, a menina foi enviada à sua própria casa, com o seu próprio séquito de criados e damas. Uma delas foi cuidadosamente nomeada por Ana Bolena, e era a sua irmã Maria Tudor, a filha de Catarina de Aragão, que havia sido declarada bastarda e havia perdido o direito ao trono inglês. E ser dama de honra da nova herdeira foi uma autêntica humilhação para Maria. Henrique VIII havia aprovado a lei de que somente os filhos nascidos de sua nova esposa Ana Bolena eram legítimos e herdeiros ao trono. Mas não se engane, isso não era para garantir a ascensão de Elizabeth ao trono, e sim dos futuros filhos homens que a sua mãe tivesse. Mas Ana Bolena nunca daria esse herdeiro ao rei, e depois de uma série de abortos, ele simplesmente pensou que o casamento com ela estava maldito. Começou a acreditar que ela era uma bruxa e que o havia seduzido. Rapidamente, ele e seus conselheiros começaram a tramar um complô para eliminá-la, e assim foi.
Se crê que a pequena Elizabeth, de menos de 3 anos, estava com a sua mãe, Ana Bolena, quando ela foi presa, acusada de adultério, incesto e tramar contra a vida do rei. Foi levada para a torre, julgada, condenada e finalmente executada em 19 de maio de 1536. Elizabeth foi isolada de seu pai, muito provavelmente para sua própria segurança. E novamente o rei aprovou uma nova lei, onde declarava o casamento dele com Ana Bolena inválido, e a sua filha Elizabeth também foi considerada bastarda. E apenas 11 dias após a execução de Ana Bolena, Henrique se casa novamente, dessa vez com Jane Seymour. Não restam dúvidas de que os eventos que se desenrolaram na vida de Elizabeth a partir desse momento moldaram seu caráter e deixaram marcas em sua vida adulta quando se tornou rainha. A partir desse momento, ela entrou em um mundo repleto de intrigas e negociações complicadas. Após ter sido considerada bastarda, as suas damas afirmaram que ela, com apenas 3 anos de idade, notou e comentou sobre a mudança de tratamento que ela recebeu. É inegável a extrema inteligência de Elizabeth. Ela possuía uma habilidade excepcional para falar e persuadir, dominava diversos assuntos e superava muitos homens de sua época em conhecimento. A sua educação foi de alta qualidade e, graças a tutores dedicados que aproveitaram ao máximo seu potencial, à medida em que ela crescia, passou a conviver mais tempo na corte graças à influência da terceira esposa do seu pai, Jane Seymour, que quis aproximar tanto Elizabeth quanto Maria, as duas irmãs que agora eram consideradas bastardas do rei. O tão esperado herdeiro de Henrique VIII finalmente nasceu em 1537. O menino recebeu o nome de Edward e seria o futuro Edward VI. Infelizmente, a mãe dele, Jane Seymour, faleceu apenas 12 dias após o parto, devido a complicações. Ao longo dos anos, o seu pai se casou mais 2 vezes, mas essas mulheres não tiveram um impacto significativo na vida de Elizabeth, e durante esse tempo, a vida dela continuou sendo incerta. Em 1543, com o casamento de Henrique com Catherine Parr, a sua sexta esposa, os filhos do rei residiam no castelo durante quase todo o ano, e Elizabeth, já com 10 anos de idade, podia sentir que tinha uma vida mais estabilizada, além de ter uma madrasta que verdadeiramente se importava com ela. Ela continuou recebendo uma educação admirável para uma mulher da época. Lhe ensinaram clássicos e teologia, tornando-se em uma donzela muito erudita. Elizabeth foi uma menina precoce, bastante séria. Desde muito pequena já sabia se comportar nas procissões e nas cerimônias de estado. Costurava e bordava camisas para o seu pai. Ela nunca falava de sua mãe e tinha uma verdadeira adoração pelo seu pai. Possuía uma imagem idealizada dele, que era um monarca benévolo e magnífico. Ela era totalmente fascinada por ele e pelo poder e riquezas que ele tinha, e não somente no âmbito material. Desde cedo ela notou nele essa confiança, ousadia e coragem. Ela via que nada o parava, que ele era aquele tipo de homem que se autoproclamava chefe da igreja, afrontava o Papa e dissolvia os seus mosteiros. Além disso, era um homem culto, compositor de lindas canções e poesias, e construía maravilhosos castelos. Isso também a influenciou bastante ao chegar na idade adulta. Mas, como todo homem, no ano de 1547, Henrique VIII envelhecia rapidamente e naqueles momentos era um homem sumamente obeso e de temperamento volátil, que sofria de dolorosos coágulos em uma das suas pernas. Henrique VIII finalmente faleceu. E o herdeiro ao trono era o irmão de Elizabeth, Edward, que tinha apenas 10 anos de idade. O menino era muito jovem para reinar. Dessa forma, o seu pai, antes de morrer, ordenou um conselho de emergência para governar de forma interina. Elizabeth tinha 14 anos, havia perdido seu pai que tanto admirava, era órfã, estava completamente sozinha no mundo e o seu futuro agora era mais incerto do que nunca. Ela ficou com Catherine Parr, a viúva de Henrique. Parecia ser um refúgio seguro, porém não foi assim. Edward Seymour, o tio do novo rei, foi declarado como o senhor protetor do reino, que governou o país em nome do jovem rei Edward. Mas a família Tudor sempre estava procurando posições de poder. A corte estava rodeada de inimigos e, para se proteger, Edward Seymour, o protetor, nomeou o seu irmão Thomas Seymour para um importante cargo na corte.
Thomas Seymour havia sido em outro momento o amante de Catherine Parr. Era um homem atraente e carismático e as mulheres sentiam atração por ele. Quando Henrique VIII morreu, ele quis se casar com Elizabeth para poder ter direito ao trono. Sua irmã era Jane Seymour e assim ele seria tio do rei e cunhado. Mas Elizabeth recusou as propostas amorosas dele. Porém, ele continuou com a sua obsessão pelo poder e dessa vez tentou reavivar o seu amor com Catherine Parr, a rainha viúva. Deu certo. Eles se casaram e Thomas se mudou para a casa de Catherine e Elizabeth. Imediatamente, tratou de seduzir a menina. Ele costumava entrar em seu quarto de manhã, quando ela ainda não estava vestida, e se metia na cama com ela. Era um autêntico escândalo. Elizabeth não gostou nada daquilo, se assustou e avisou a sua madrasta. Mas Catherine Parr não deu importância. Acreditou no marido que dizia que aquilo era só brincadeira. E apesar de que Elizabeth começou a colocar damas para dormir junto com ela, a brincadeira continuou. Ele seguiu entrando no quarto da menina. Finalmente, Catherine Parr colocou um fim nisso. Ela começou a ver algo mais que uma inocente brincadeira. Porém, acabou culpando a Elizabeth de tudo, o que foi um grande erro. Elizabeth era uma adolescente e ele já tinha quase 40 anos. Ainda assim, foi Elizabeth quem foi expulsa de casa. Mais uma vez, ela estava passando por um momento difícil em sua vida precoce. Porém, aproveitou para tirar proveito dessa situação. Aprendeu o valor da cautela, de tomar cuidado e de agir sigilosamente e não causar alvoroço. Pouco depois, a sua madrasta, Catherine Parr, morreria durante um parto. Mas Thomas Seymour não esqueceu de Elizabeth. Ele a procurava constantemente e já haviam muitos rumores na corte de que Elizabeth estava grávida dele e que eles planejavam se casar. As associações entre o nome de Elizabeth e Seymour a fizeram cair em desgraça e durante 18 meses seu irmão não a recebeu na corte. O jovem rei não mandava. Ainda era um menino e devia obedecer os seus conselheiros. E isso teve um efeito muito negativo nela. Parecia que seu mundo se desmoronava em pedaços. O seu irmão, ao qual ela adorava, não falava mais com ela. Seus leais e fiéis serventes foram todos presos e interrogados sobre o caso com Thomas. E ela também foi investigada, mas conseguiu se defender dignamente. E no final dessa história, Thomas Seymour foi executado. O escândalo Seymour desapareceu e Elizabeth foi uma vez mais recebida pelo rei na corte. A sua irmã Mary Tudor nunca aparecia por ali, não tolerava viver nos palácios anticatólicos de Edward. E Elizabeth causava sensação com sua eloquência, simpatia, forma de se vestir sempre que visitava a corte. Na segunda metade do curto reinado de Edward VI, John Dudley, Duque de Northumberland, foi o protetor do rei. Mas Edward ficou seriamente doente e, como não, começaram as tramas para conseguir tirar vantagem da situação. John Dudley, o seu protetor, sabia que se Edward morresse, Mary, a irmã mais velha de Elizabeth, uma católica fervorosa, seria a herdeira direta do trono. E se Mary virasse rainha, ele perderia a sua privilegiada posição. Então ele pensou que se Edward morresse sem deixar descendência e Mary e Elizabeth também desaparecessem ou fossem privadas da sucessão, Lady Jane Grey, uma sobrinha neta de Henrique VIII, seria quem herdaria o trono. Sendo assim, John Dudley se apressou para que seu filho se casasse com Jane Grey e, por último, persuadiu ao moribundo rei Edward que excluísse suas irmãs da sucessão ao trono. Quando o jovem rei Edward, de apenas 16 anos, morreu em 1553, a sua morte se manteve em segredo por 2 ou 3 dias, para que desse tempo de que John Dudley colocasse seus planos em ação. A pobre Lady Jane Grey se proclamou rainha, mesmo contra sua vontade. E os seguidores de Mary Tudor se enfureceram com aqueles acontecimentos e se reuniram em Norfolk para apoiar Mary Tudor, que sem dúvida lutou pelos seus direitos, e houve uma grande luta de 9 dias pela coroa e Mary saiu vitoriosa. Ela entrou na cidade de Londres e foi ovacionada de uma maneira que não se havia visto em séculos. Lady Jane Grey, que passou a história como a Rainha dos 9 Dias, o Duque de Northumberland, John Dudley, que tramou todo esse complô, e o seu filho, que havia se casado com Jane Grey, foram executados. Mary Tudor foi proclamada Rainha da Inglaterra. Elizabeth pensou que então havia a possibilidade de que ela poderia sucedê-la ao trono.
Mas também pensou que deveria estar de olhos bem abertos, agir com cautela, devia tomar cuidado com tudo. E a partir daí, essa foi a sua política: não fazer nada, observar e esperar. Continuou vivendo em sua residência, a qual ela já administrava desde 1550. Ela gostava de viver uma vida simples. As pessoas ao redor a conheciam bem, pois ela amava as caminhadas ao ar livre, assim como cavalgar e caçar em suas terras. Ela também gostava muito de ler, costurar e tocar clavicórdio. Durante os próximos 5 anos, necessitaria de muita força interna para se salvar da fúria de sua irmã Mary e dos enganos de seus partidários, que tramavam complôs ao seu redor. Ela era muito consciente de que, sendo herdeira direta ao trono, esse era um lugar muito perigoso para estar. No começo do reinado da sua irmã Mary, o povo estava encantado com a nova rainha, mas o entusiasmo inicial se evaporou rapidamente, à medida que suas ideias de voltar a converter a Inglaterra em um estado católico se revelaram. Além disso, quando Mary anunciou suas intenções de se casar com Filipe II da Espanha, a popularidade dela caiu drasticamente. O povo inglês não queria aquele rei consorte estrangeiro. O plano de Mary de converter a Inglaterra em um estado católico entrou em vigor, e os primeiros mártires protestantes foram queimados. E a perspectiva do casamento dela com Filipe gerou uma insatisfação tão grande que começaram a tramar um plano para tirar a rainha Mary e colocar Elizabeth no trono. Assim, Elizabeth recebeu visitas dos rebeldes em sua casa, e muitos outros lhe escreviam. Os rebeldes acabaram planejando uma série de revoltas nacionais, mas no final entraram em pânico e somente provocaram uma rebelião dirigida por Sir Thomas Wyatt em 1554, a qual quase custou a vida de Elizabeth. A rebelião foi um fracasso e Elizabeth foi levada presa para a Torre de Londres, acusada de organizar todo aquele complô contra a rainha. Nada pôde ser provado contra ela. Todos negaram que ela estava envolvida nisso. Elizabeth mandou uma carta a Mary declarando sua inocência, mas ficou 2 meses presa, e a falta de evidências fez com que Mary a colocasse em liberdade. Porém, a enviou para longe de Londres, a Oxford, onde foi colocada em prisão domiciliar durante 16 meses. Felipe, o marido de Mary, que tinha seus próprios planos, persuadiu a esposa que conversasse com a irmã. Naquele momento, Mary achava que estava grávida e tinha muito medo de morrer durante o parto. Felipe a convenceu de que era importante de que ela se reconciliasse com Elizabeth. O encontro entre as duas irmãs foi absolutamente crucial para Elizabeth. Sem uma reconciliação, ela não ascenderia ao trono. E este teria passado para Mary Stuart, rainha dos escoceses, que era católica e aliada dos franceses. O espanhol Felipe, esposo da rainha Mary, entrou na história, já que tinha os franceses como seus arqui-inimigos. Para os interesses dele, era muito importante que as irmãs se reconciliassem, inclusive se essa relação significasse que a rainha fosse protestante. Depois do encontro, se permitiu que Elizabeth voltasse para o seu palácio de Hatfield, a sua residência. Logo se descobriu que a gravidez de Mary era psicológica, assim como outra que ocorreu 1 ano mais tarde. Perdendo o interesse em sua esposa e na Inglaterra, Felipe voltou para a Espanha. O ano de 1557 foi um ano péssimo para a rainha Mary. Sua campanha contra os franceses foi um autêntico desastre. Mary percebeu que seu casamento com Felipe havia levado a Inglaterra ao ponto mais baixo, no qual não havia estado há anos. Ela estava apaixonada por ele e, para sua total decepção, foi abandonada pelo esposo e, para piorar, se deu conta de que era infértil e estava doente, e essa doença a debilitava cada vez mais. No final, Mary proclamou que Elizabeth a sucederia ao trono, com a condição de que Elizabeth mantesse a fé católica romana e pagasse todas as dívidas da coroa. Elizabeth aceitou os termos sem pensar 2 vezes. A rainha Mary morreu na manhã do dia 17 de novembro de 1558, aos 42 anos. Elizabeth estava lendo embaixo de uma árvore em sua casa quando os conselheiros se aproximaram, se ajoelharam e a reconheceram como rainha. Ela ficou sem fala durante um momento. Ela também se ajoelhou e disse em latim: "É a obra de Deus, é uma maravilha diante dos meus olhos."
6 dias mais tarde, em meio a muita alegria, Elizabeth se mudou para Londres como a nova rainha. Ela tinha 25 anos e até aquele momento só tinha lutado para sobreviver. Havia sido declarada ilegítima e acusada de traição, porém se manteve firme e agora era a rainha da Inglaterra. Ela era alta, de cabelos ruivos, o que dava ao seu rosto uma aparência impactante. E não se via nela nenhum medo do tamanho da responsabilidade que teria que assumir. Depois de anos de espera, em 1558, Elizabeth foi proclamada rainha da Inglaterra. De repente, ela era o centro das atenções, empunhando um poder supremo, elogiada, lisonjeada e procurada por todos que queriam favores. Elizabeth se regozijava depois de tantos anos em perigo e isolamento. Ela gostava de acordar cedo e, se o clima estivesse favorável, saía para fazer suas caminhadas. Logo voltava para realizar a papelada da corte. Se sentia completamente realizada, pois se teve alguma ambição nos seus anos de juventude, esse era o de ser rainha e ter o que lhe pertencia por direito, pois ela era uma orgulhosa filha e herdeira do seu pai, o rei Henrique VIII. E uma vez no trono não teve nenhum outro propósito que não fosse sobreviver, se manter e morrer sendo rainha, e faria de tudo para conseguir isso. Ela era autoritária com seus ministros, não lhes dava nenhum tipo de confiança, e também era imprevisível. O seu mau gênio era notável. Para ela, o parlamento era um mal necessário. Ela acreditava que tinha sido escolhida por Deus para governar a Inglaterra. Dessa forma, ela sentia que sabia o que se devia fazer melhor do que ninguém no reino. Claro que ela se consultava com seus conselheiros, mas ninguém poderia lhe dizer o que fazer. Logicamente, muitas vezes o parlamento não concordava com a rainha. Muitos eram partidários do seu reinado protestante, mas não iriam ficar sentados aprovando seus pedidos e esperando as suas ordens. Como Elizabeth era uma mulher de 25 anos, havia um assunto pendente e em cada reunião, antes de discutir e debater qualquer tema, o parlamento lhe dirigia um solene discurso, pedindo à rainha que se casasse e tivesse um herdeiro. Elizabeth se incomodava. A sua resposta sempre era cortês, porém firme. Agradecia ao parlamento pela sua preocupação e lhes assegurava de que nunca se casaria com alguém que fosse prejudicial aos seus interesses. Mas, para os interesses do reino, ela tinha o dever de se casar, porque somente casando-se poderia manter viva a sua dinastia através de um herdeiro. Apesar de sua firme recusa em renunciar à sua independência e tornar-se esposa e subordinada de alguém, Elizabeth I era muito habilidosa, pois atraía a atenção de vários pretendentes com a possibilidade de casamento buscando vantagens diplomáticas. Ela nunca dizia que não diretamente, simplesmente ia enrolando esse pretendente para depois dar qualquer desculpa de que não era possível um casamento com ele. Mas sim que houve um pretendente verdadeiramente próximo do coração de Elizabeth, e era Robert Dudley, irmão de Guilford Dudley, aquele que foi executado juntamente com seu pai durante o complô envolvendo Lady Jane Grey. A relação especial entre Dudley e Elizabeth era verdadeira, apesar dos muitos mal-entendidos que surgiram entre eles. No entanto, Dudley tinha um sério obstáculo. Ele era casado com uma mulher chamada Amy Robsart, que ele mantinha escondida em sua propriedade. Ela era uma mulher de 26 anos muito saudável, não apresentava sinais de doença terminal. Infelizmente, Amy foi encontrada morta ao pé de uma escadaria, com o pescoço quebrado. No momento em que as notícias da morte de sua esposa chegaram até Dudley, ele estava com Elizabeth. A rainha imediatamente afastou Dudley da corte até que a análise forense fosse concluída. Durante 18 meses, fofocas maliciosas cercaram Elizabeth e Lord Dudley, levantando suspeitas de assassinato. Os rumores se espalharam e um veredito de morte acidental foi declarado devido à falta de evidências de um assassinato. A maneira como a esposa de Dudley morreu fez com que Elizabeth ficasse muito decepcionada e mudasse de opinião. Se a esposa dele tivesse falecido de forma natural, Elizabeth e Dudley estariam livres de qualquer suspeita, abrindo caminho para o casamento deles. No entanto, as circunstâncias obscuras da morte da esposa de Dudley geraram um forte mal-estar em Elizabeth. A pressão constante para que a rainha se casasse e tivesse um herdeiro para o trono aumentou quando Elizabeth contraiu varíola e enfrentou uma crise de saúde. Com apenas 5 anos de reinado, o futuro parecia incerto.
Se algo acontecesse a Elizabeth, pelo menos 4 aspirantes surgiriam ao trono de Inglaterra. A proposta mais provável era Mary Stuart, a rainha escocesa e prima de Elizabeth pelo lado católico da família. Em 1568, Mary Stuart fugiu para a Inglaterra em busca de proteção contra os seus inimigos protestantes, entregando-se à clemência de Elizabeth. No entanto, a rainha Elizabeth a colocou sob custódia enquanto uma comissão investigava sua participação no assassinato do seu marido, Henry Dudley. Mary Stuart permaneceu prisioneira de Elizabeth por 19 anos e durante todo esse tempo os católicos ingleses conspiraram para libertá-la. E foi a conspiração liderada por Sir Anthony Babington que resultou na morte de Mary Stuart. A rainha da Escócia esteve envolvida em relacionamentos desastrosos e, segundo alguns historiadores, continuamente conspirava contra Elizabeth, desejando a coroa inglesa. Certa vez, os conselheiros de Elizabeth disseram: Majestade, há apenas um destino para essa mulher. Ela deseja a morte. No entanto, Elizabeth não conseguiu assinar a ordem para executá-la. Muitos acreditam que ela passou por um grande dilema. Não queria executar sua prima, e muito menos uma rainha como ela, uma mulher reinante em um mundo dominado por homens, e ainda mais sob sua detenção. A rivalidade entre as duas era inegável, e durante os 19 anos que Mary Stuart foi prisioneira de Elizabeth, as duas mulheres nunca se encontraram pessoalmente. A rainha inglesa finalmente levou Mary a julgamento em 1586 por sua suposta participação na conspiração de Anthony Babington. Mary conduziu sua própria defesa, mas foi considerada culpada de conspiração para assassinar a rainha. Em 1587, Mary Stuart foi decapitada. Essa foi uma decisão que pesou profundamente na consciência de Elizabeth, e isso gerou muita controvérsia e debate na época e ao longo da história. O reinado de Elizabeth deu nome a uma era, conhecida como o período elizabetano. O seu reinado continuou a enfrentar desafios relacionados a casamento, sucessão, religião e tensões contínuas entre França e Espanha. Mas qualquer crítica sobre o seu mandato, sua capacidade de tomada de decisões foi habilmente encoberta, e ao mesmo tempo suas habilidades para promover a Inglaterra e o reino foram cuidadosamente administradas. Ela ficou conhecida como a Rainha Virgem devido à sua famosa decisão de nunca se casar nem ter filhos. Durante todo o seu reinado, que durou 44 anos, ela permaneceu solteira e sem um herdeiro direto ao trono. Elizabeth era muito vaidosa, tinha 2.000 vestidos. Quando envelheceu, usava perucas, lhe encantavam as joias e adorava ser bajulada. Ela também decidiu cobrir o seu rosto com uma pesada maquiagem de aparência muito antinatural, que era obtida por meio de uma mistura feita com chumbo branco e vinagre. Se crê que era assim porque ela queria esconder as marcas da varíola. Essa combinação era conhecida como ceruse veneziano. Tinha o potencial de matar a qualquer um que o usasse, e isso acabou envenenando a rainha aos poucos devido ao constante uso. Era muito suscetível na hora de ser pintada ou retratada, porque não queria parecer velha. Depois de desastrosas tentativas de pintar o seu retrato, ela mandou destruir todos os quadros e pediu a Nicholas Hilliard, em 1572, que fizesse um padrão dela que servisse de modelo para os demais pintores, e a retrataram assim até 1590. Foi somente depois de sua morte que apareceram retratos que mostravam sinais da sua idade. A Inglaterra havia vivido em paz nos últimos anos, com o comércio sendo revitalizado e os navios ingleses navegando pelos mares sem problemas. No entanto, havia um conflito crescente com a Espanha e Portugal, que estavam dominando o comércio mundial e estabelecendo um monopólio. Sir Francis Drake, o famoso e bem-sucedido navegador elizabetano, realizou uma viagem ao redor do mundo no navio Golden Hind. Ele embarcou em uma grande expedição entre os anos de 1585 e 1586, atacando navios e portos espanhóis no Caribe. O rei Filipe II decidiu entrar em guerra contra os ingleses. A Invencível Armada, uma importante frota de navios, partiu para o Canal da Mancha em 12 de julho de 1588, com o objetivo de levar uma força de invasão espanhola. Porém, uma série de erros de cálculo, infortúnios, inclemências do tempo e ataques dos navios ingleses, que eram menores, mais velozes e fortemente armados, resultou na derrota da Armada Invencível. Ela retornou à Espanha em um estado lastimável, após sofrer enormes perdas.
Enquanto as milícias inglesas se reuniram para defender o reino lideradas por Robert Dudley, sem saber o destino da armada, a Rainha Elizabeth foi convidada a inspecionar as tropas em Essex, em 8 de agosto. Vestida com uma armadura peitoral de prata sobre um vestido de veludo branco, ela dirigiu-se aos soldados em um dos seus discursos mais famosos. Meu amado povo, fomos persuadidos por alguns que se preocupam com a nossa segurança a ter cuidado ao armar multidões por medo de traição. No entanto, garanto-vos que não desejo viver desconfiando do meu fiel e amado povo. Eu sei que o meu corpo é de uma mulher frágil e exausta, mas possuo o coração e as entranhas de um rei, e de um rei da Inglaterra, e condeno veementemente Parma, ou Espanha, ou qualquer príncipe da Europa que ouse invadir as fronteiras do meu reino. A derrota da armada foi uma enorme vitória em termos de propaganda, tanto para a rainha quanto para a Inglaterra protestante. Os ingleses interpretaram o acontecido como um símbolo de preferência divina e da inviolabilidade da nação sob o reinado de uma rainha virgem. No entanto, a vitória não marcou uma mudança significativa na guerra, que continuou e frequentemente favorecia a Espanha. Os espanhóis ainda controlavam os Países Baixos e a ameaça de invasão persistia. A alegria de Elizabeth pela vitória da frota inglesa foi seguida por uma grande tristeza. O grande amor de sua vida, Robert Dudley, morreria poucos meses depois. Até o dia de sua morte, e apesar de ter se casado com outra, ele foi o seu mais leal amigo e trabalhou muito ao seu lado. Faleceu aos 55 anos de idade. Em seu testamento e última carta, que Elizabeth sempre deixou em sua mesinha de noite, Dudley lhe deixou uma peça de esmeraldas e diamantes. Mas lhe devia milhares de libras, e a rainha insistiu em que a sua viúva vendesse seus pertences pessoais para pagar a dívida. À medida em que a rainha envelhecia, o reinado de Elizabeth era visto como uma era de vitória, cultura e descobertas, com a rainha virgem no comando. No entanto, muitos historiadores pensam que Elizabeth pouco fez para promover essas realizações. Ela não gostava e tinha muita resistência e aversão às mudanças. Ela não foi a responsável pelas grandes mudanças. Se pensarmos em uma das grandes glórias do seu reinado, as obras de Shakespeare, veremos que a maioria delas foi escrita durante o reinado de Jaime I, o seu sucessor, que no primeiro ano do seu reinado viu mais obras aclamadas na corte do que Elizabeth nos últimos 30 anos. Os últimos anos da era elizabetana foram marcados por desafios e tristezas para a rainha. Envelhecida e fragilizada, ela testemunhou a partida dos seus conselheiros e amigos mais leais. Agora, se viu cercada por um círculo de homens que priorizavam seus próprios interesses. A velha rainha sentia-se cada vez mais solitária e desamparada. Mais ou menos em 1587, ela conheceu um jovem chamado Robert Devereux, o enteado de Robert Dudley. Era um homem alto e atraente como Dudley. Mas um dos problemas para muitos é que ela tinha 53 anos de idade e ele apenas 19. Aquela relação foi totalmente desaprovada, onde a mulher é mais velha do que o homem e ela, sendo tão mais velha, era algo que ninguém queria aceitar. Mas para Elizabeth era tudo que um homem deveria ser. Lindo, encantador e um líder carismático, mas também era cheio de vontade, arrogante e petulante. Elizabeth o perdoava constantemente, até mesmo quando seus conselheiros tiveram que intervir para que ele não fosse violento com ela. Ela realmente estava apaixonada por ele, e só foi quando ele levantou uma rebelião contra ela em 1601 que ela teve que agir contra ele. Ela disse: "O que fizer contra mim como mulher ou como pessoa, eu posso perdoar. O que fizer contra a Inglaterra terá a morte instantaneamente." Ele foi julgado por traição e condenado à morte em 1601. Elizabeth assinou a ordem de execução, foi para o seu quarto, se sentou e na escuridão chorou. Depois disso, ela começou a sentir que seu fim estava próximo, pois se sentia deprimida, cada vez mais fraca, e de repente ficou doente. E os rumores de uma rebelião acabavam com as suas forças. Uma coisa que lhe impactou foi que, para aliviar um doloroso inchaço, o seu anel de coroação teve que ser cerrado do seu dedo. Como era seu costume, só foi apenas depois de que já estava moribunda e quase sem respirar que ela revelou que Jaime VI da Escócia deveria sucedê-la no trono. Ela sempre foi assim, se esquivava de qualquer assunto importante. O assunto de seu casamento, a nomeação de um sucessor,
a criação de um acordo religioso, se esquivou de todo assunto importante e sobreviveu a eles. Elizabeth tinha 69 anos de idade quando morreu no Palácio de Richmond. O seu corpo foi levado ao Palácio de Whitehall para o seu funeral na Abadia de Westminster. Durante a procissão, foram intensos os suspiros e lágrimas dos londrinos. A sua tristeza foi tremenda. Durante 44 anos, Elizabeth I havia reinado na Inglaterra. James VI da Escócia, o filho de sua velha inimiga Mary Stuart, já estava a caminho de Londres e logo tomaria seu lugar como rei da Inglaterra. O fim de Elizabeth I marcou também o fim da dinastia Tudor. Mas ela sempre será lembrada como a rainha cuja extraordinária vida acrescentou ao coração de seu país. Viveu a vida com plenitude e morreu em paz em sua própria cama, um autêntico luxo, pois durante o tempo em que viveu, 3 rainhas inglesas foram executadas. Ela se tornou um ícone da história britânica e a sua figura imponente continua a inspirar e fascinar pessoas ao redor do mundo.